A gente teve agora em Londres, num evento, ARC, um evento criado pelo Jordan Peterson e pela baronesa Stroud. Eles preocupados com essa questão toda do Ocidente, fizeram um congresso e reuniram pessoas e tal, tá na 3ª edição. Espetacular. O que impressiona é, realmente existe uma elite europeia muito consciente de tudo isso. O que me deu mais certeza dessas previsões que eu tenho escutado de que vai estourar uma guerra, porque é incompatível, né? O movimento migratório, ocupação e expressamente com vontade de desfazer a cultura da Europa. E do outro lado, uma elite tão consciente do que está acontecendo. Não digo uma elite assim, pessoas, empresários, pessoas da elite, pessoas que tomam decisões, que decidem, não são todos, né? Existe um conflito, direita e esquerda, progressivos, vários conservadores lá, mas de fato, a impressão que dá é que a Europa, de novo, vai resolver a questão, assim, né? Sei que vai ganhar a guerra, mas eu digo assim, eles vão decidir e acabou essa bagunça aí, vamos salvar a civilização. A única diferença é que a guerra seria, talvez, fosse civil agora, né? É um fenômeno um pouquinho... Essa aqui é a dificuldade, né? Tô improvisando essa opinião agora, tá? Mas tô pensando aqui... A minha reação foi, mas quando que não foi civil, né? Não, sempre é, né? Porque a Europa tem uma coisa que os Estados Unidos não tem, que ela viveu a guerra no território, né? Os Estados Unidos sempre entrou em guerra, se mandou as pessoas pra guerra, as pessoas participaram do território de guerra. Mas a atmosfera americana era, estamos em guerra. Mas perto que chega, um Pearl Harbor, apesar de ter tido a Guerra Civil. Guerra Civil da libertação dos escravos e tal. É antigo, né? A Europa, todo século... estão aqui agora bombardeando o prédio ali que vovô trabalhava, sabe? Mas ali, louco, ali né? eu acho que o ponto de retorno pra uma guerra ali já passou. Porque a Europa, acima de tudo, você tem forças assim que são... que não dá pra frear. Porque tudo começou com a história da taxa de natalidade lá embaixo. Aí pra isso você precisa de imigrantes. Aí você começa com os imigrantes. Aí você tem choque cultural e você tem choque principalmente nas camadas mais baixas, que são as que sentem mais. Essas camadas que sentem mais começam a ter esses conflitos e questões que não atrapalhavam a vida deles, atrapalhando. Inclusive casos de violência, enfim. Aí você começa a reforçar depois, não, isso daí é porque nós não sabemos lidar com o diferente e tal. E continua com essa agenda de forma discriminada. Chega um determinado momento que isso vira um problema para todo mundo, só que você não consegue mais frear. Porque a solução era lá atrás. E aí as pessoas, de um modo geral, se odeiam. Entendeu? E eu percebi isso com a Copa do Mundo. Entendeu? As pessoas, de um modo geral, se odeiam. As pessoas do time da França, por exemplo, onde você vê que a maioria ali são de países, ou de filhos de pessoas de países onde a França foi lá e colonizou e tudo mais. Tá muito bom essas seleções, né? Entra a seleção da tá Holanda. maravilhosa. Cara... Não, o cara lá tava... Pô, brother... Quando a gente foi num jogo, quando a gente tava nesse congresso, que a gente foi lá dar uma palestra lá em Londres, teve um jogo do Brasil que aconteceu, que era Brasil e... Qual foi o jogo que a gente assistiu lá? Croácia? Não, nada Croácia. Segundo jogo da classificatória. Então foi Haiti. Brasil e Haiti. Não, cara. Primeiro jogo da classificatória. O primeiro era Croácia, porque eu lembro que tava... Croácia, foi Croácia. Croácia. O Brasil jogou com a Croácia, não jogou? Não. Eu assisti toda a Copa, mas a minha memória não funciona. Essa Copa de agora? Agora. Peraí, Contra a Croácia, não. Não é a Croácia, é o outro país lá que fica em cima da Inglaterra, cara, me deu um... Suíça, talvez? Não, país que fica em cima da Inglaterra, pô. Não. Irlanda? Não. Não, pô. Ó, teve Escócia. Ignorância. Teve Noruega, de países europeus. Escócia? Foi Escócia. Escócia, cara. A Noruega foi quando ele perdeu, esse ele ganhou. Eu falei Croácia pensando E tu tá certo. Tu vê que o pessoal acompanha Irlanda fica à esquerda da Inglaterra. Escócia fica em cima da Inglaterra. Escócia fica exatamente em cima. Isso, mas tudo isso pra dizer que a gente foi no jogo, e aí a gente chegou num bar, e aí tava um monte de gente de camiseta do Brasil, e a gente, brasileirada tá por tudo, não tem jeito e tal, porque a gente não tinha visto muitos brasileiros. A maioria não era. A maioria era gente... Então, mas isso é um era negócio... da Escócia pra torcer contra. Mas isso é um negócio Na realidade antiga. Não, pode ser. Então era os ingleses torcendo contra a Escócia. Acho que era isso aí, tá? Não sei. Então, eu pensei isso aí, mas depois eu tava conversando com o Lobauer até esses dias, ele foi lá amanhã, mas a gente tomou um café, ele falou, cara, dei uma estudada num fenômeno que tá acontecendo, e eu não parei pra estudar isso aí, até não comentei com vocês. Dei uma estudada nessa Copa num fenômeno que tá acontecendo de pessoas no mundo inteiro, de forma aleatória, torcendo pro Brasil. Por que isso e tal? Não parei, não sei se vocês perceberam isso, eu não fui atrás pra ver. Mas segundo ele deu uma pesquisada e parece que tá rolando em vários lugares do mundo, as pessoas, por motivos aleatórios, assim... A maior torcida do Brasil foi o Bangladesh. Sério? É isso aí, ele falou de Bangladesh. Ele falou A que Bangladesh, maior torcida fora do motivo... Brasil foi Bangladesh. Parado. Eu vi uns memes. É o meu máximo, aqui o meu nível não, de porque tem explicação? Cara, eu acho que é identificação mesmo. Eles devem se identificar um pouco com o Brasil, talvez pela
talvez pela questão do futebol, né? O Brasil sempre foi considerado país de futebol. Eles devem ter um pouco dessa memória. Deve passar muito conteúdo brasileiro. Talvez a Globo exporte umas novelas pra lá. Por que não? Não é? Entendi. Então deve Pode ter ser. um pouco do... Cara, eu vi uns memes, tipo, de uma galera alucinada, torcendo pro Brasil, tipo, final de Copa. Surreal. Assim. Não, e de madrugada lá pra eles, uma coisa assim. E os caras loucura. torcendo. Verdade. Porque agora tu teve falou, jogo eu que era, lembrei, tipo, 10 da noite. Sim. Mas Mas às vezes o time do cara já foi eliminado ou nem foi classificado e o cara precisa escolher alguém pra participar também da... Aconteceu agora, né? Tipo, a guerra que foi esse jogo aí da Argentina contra a Espanha agora. Porra, tô estourando foguete na volta da minha casa. ali e mas tal. eu concordo contigo que a Europa tem essa característica mais forte que a gente de... Porque convive muita gente ali com muita história, né? De se odiar. Então, tipo, França e alemão não gostam um do outro. França e italiano gosta, convive, mas é um pouquinho mais ácido, sempre, o tempo inteiro, né? Então, aquela coisa, como é que tu estoura uma guerra entre a Itália e a França? Tem uma piada que os caras fazem lá, os franceses e italianos. Tu mora na fronteira e atravessa a fronteira pra comprar queijo, dizendo que é melhor. Pronto, já vão te Porque acho que odiar, tem um entendeu? fator, acho que tem um fator de estar muito perto, né? Sempre quem tá mais perto, a gente tende a ter um E séculos de guerra, nível de ódio maior, né? Que nem eu, agora teve o jogo quando racionalmente eu pensava, pô, a Argentina aqui, tão próximo da gente, aqui sofre problemas parecidos com o Brasil, tem mais proximidade. Vou torcer pra Argentina, pensei, né? Putz, porra, toda a rivalidade e tal. Aí você começa a assistir o jogo, cara, não consigo. Não consigo ter uma coisa assim. Quando o juiz anulou, quando o juiz anulou o gol, eu tava meio só quero ver o jogo. Sei. Quando o juiz anulou o gol, cara, eu botei no meu coração que era Espanha, de um jeito, cara. Eu nunca tinha torcido pra Espanha na minha vida, cara. Pra mim, eu virei ali espanhol. Muito bom. Mas, cara, sim, tem essa rivalidade étnica, cultural, mais que étnica, às vezes. Mas tem, cara. É um problemão lá. A Europa, Agora a Europa tá velha, não trabalha, não tem filho. O pessoal não quer trabalhar, Vive não de quer museu, ter de filho, turismo. e ficar só ali no básico do que vive ainda a Europa, que é turismo, que é serviço. Não quer fazer o trabalho do imigrante, porque tem essa também, né? Não quero quer imigrante, fazer. mas não quero também fazer o que ele faz. E uma coisa que eu conversei com um historiador, que foi o Júlio, ele falou assim, que a guerra só estourou mesmo, assim, porque tinha aquela história da Alemanha ser a guardiã da Europa. Querendo ou não, ela tinha a águia com as asas abertas, então eu sou o guardião da Europa, eu sou o maior país, a potência e tal. E ele disse que só estourou porque a Alemanha tinha essa, entre aspas, essa vocação na cabeça deles, certo? E desde então esse espaço tá vago, tem um vácuo ali, só que não existe o vácuo de poder, tá se ocupando de alguma forma. Entendeu? Então pode surgir uma... Se eu tivesse A questão é a seguinte, a questão é o que definiu as divisões lá atrás. Não sei se vai ser a mesma coisa que vai definir as Então divisões vai surgir agora. alguma coisa nova. Porque o que a gente tá falando agora é essa questão islâmica versus a civilização ocidental decadente ali na Europa. Todos os conflitos nas Américas aqui têm migrado cada vez mais para a questão política, ideológica, né? As alianças, né? Então, assim, Milley se aliou com o Trump. Por quê? Porque são os dois de direita e pronto, todo um ideário em comum ali, etc. Então, assim, o que define o francês, o que define, sei lá, o brasileiro, que seja e tal, não sei se vai ser o que vai... Mudou muito. Mudou, não é o que vai definir que lado eu vou estar na guerra. Entendeu? No caos teórico do algoritmo, nessa coisa de dar uma opinião diferente pra chamar atenção na rede social, às vezes de forma positiva, mas você tem que fazer alguma coisa ali diferente, achar um ângulo original pra pensar. Cara, uma das principais coisas em toda a guerra é controle da informação, cara. Não existe liberdade de expressão na guerra. Não existiu pros Estados Unidos, não existe pra ninguém, cara. Tu entrou numa guerra, tu tá mandando teus soldados pra outro lugar pra lutar e morrer por aquilo, tu controla a informação. Israel controla a informação. Hamas controla a informação. Estados Unidos, quando em guerra, controla a informação também. Como é que vai fazer agora? Imagina todos os artefatos aí, que eu nem sou o cara certo pra falar sobre isso, porque eu não estudo esse assunto de cyberataque e tal, mas imagina todos os artifícios agora, cara, pra fazer infiltração de opinião, toda aquela coisa que a gente estudou da Guerra Fria, sabe? Sim, mas esse negócio, esse outro, porque na medida que a coisa se agrava, a guerra se agrava, os atentados pioram, esse tipo de coisa, esse negócio que a gente tá falando, de uma certa forma, a gente meio que viu uma espécie de tubo de ensaio ali, porque Israel, às vezes, em um certo aspecto, representa um pouco isso ali, né? Porque ali tá tudo mais extremo, digamos assim, várias questões. Quando a gente fez o documentário From the River to the Sea, que é um documentário que cobriu a guerra e várias outras coisas e tal, também tá no YouTube, E esse foi um recomendo sucesso assistir. gigantesco. Foi um sucesso, talvez um dos maiores que a gente já fez de audiência e tal. Eu lembro que foi uma dúvida que a gente tinha, porque a gente ia entrevistar um monte de gente lá, a gente queria entrevistar gente de esquerda e de direita, pra saber sobre a guerra, o que você estava achando que estava sendo feito. Verdade. E a gente
assim, deduzindo pela ótica que a gente tem aqui, que vão falar coisas diametralmente opostas, como geralmente acontece aqui e tudo mais. E aí, cara, pra nossa surpresa, assim, se você entrasse talvez tecnicamente num detalhe de como uma coisa ou outra tinha que ser feita, ia ter divergência. Mas assim, em linhas gerais, tá todo mundo falando a mesma coisa. E a gente, caramba, que loucura. Mudava muito a aprovação do primeiro-ministro, do Netanyahu lá. É, a aprovação dele mudava. O Netanyahu sempre foi uma figura ali que tava sempre... precisou já fazer novamente a convocar a eleição. Mas no fim, sobre o tamanho da ameaça, precisou do absurdo já que se foi, defender de que tinha a que fazer respeito de alguma coisa corrupção. imediatamente, e que tinha que ganhar a guerra, que tinha que não sei o quê. Nesses termos mais gerais, assim. Termos mais gerais era igual, né? Era basicamente a mesma coisa, assim. Ou seja, o que estava definindo ali as opiniões mais importantes não era mais um fator de direita e esquerda, assim. Tem um cara que ele vive falando pra mim que eu tinha que marcar um debate sobre esse documentário. Um de vocês aí. Legal. Falou sobre isso aí. Mas sobre esse documentário especificamente, a ideia foi, tipo, fazer pra pegar a questão quente a respeito da guerra. Cara, acho que talvez um pouco timing, mas o documentário acabou sendo mais que isso. A gente fez Ele foi provocado, um ensaio né? antes de... aconteceu Ele foi de provocado. outubro e tal. Eu digo, foi provocado o documentário, né? Sim. Porque a gente tava olhando pra esse tema, obviamente, guerra e tal, atentado e tudo mais, mas não tinha nenhuma familiaridade com o tema, assim, não tinha um histórico de, vamos tratar esse tema, até porque tem vários, enfim, especialistas judeus, pessoas que vivem mais isso falando, né, na internet, estavam falando. Só que o que acontece é que acaba que tem uma pessoa que tá próxima lá acho que mais de uma pessoa que eram membros do exército de Israel, e próximas de políticos, que conhecem o Brasil Paralelo, e aí eles estavam tendo lá algum momento de dizer, cara, vamos convidar alguém aqui pra... Eles estavam convidando várias pessoas do Brasil pra ir lá olhar e tal. Mas aí entra em contato pra... É que a gente fez É que antes disso começar a acontecer, a gente fez um documentário chamado História do Comunismo. Não sei se você chegou a ver esse. Foi pra todos os países, fez uma história assim... Aquele da Polônia? Foi pra Polônia, tá, foi pra China, foi pra Rússia, foi pra tudo, entrevistou Cuba. as principais autoridades acadêmicas do mundo. Nós somos historiadores que documentaram as fontes mais relevantes que a gente usa hoje pra falar desse assunto, enfim. E foi uma epopeia, a gente recente tinha lançado esse documentário, e o jeito que a gente fez, o tipo de pessoas que a gente entrevistou, e a dinâmica, chegou lá nesse pessoal que tava lá, tinha um brasileiro, uma turma lá, tava querendo fazer alguma coisa, e aí eles viram o documentário, viram a qualidade do casting, foi, acho que o melhor casting, assim, digamos assim, de reconhecimento internacional que a gente já tinha conseguido. Eles falaram, pô, esses caras aí, a gente tem que chamar eles pra vir aqui ver o que tá acontecendo, porque a nossa impressão aqui é que tudo que tá chegando pra eles é o filtro da mídia ocidental dentro de uma ótica do debate político específico. Na época tava lá Bolsonaro e Lula que tava defendendo o Hamas, o Bolsonaro, e tá chegando uma coisa muito, muito limitada do negócio, né? E aí esses caras fizeram mandaram um e-mail, sei lá, entraram em contato com a gente, o Michel e a Karen. E aí eles falaram, a gente conhece muita gente aqui, consegue acesso a vários arquivos, a várias coisas e tudo mais. E aí eu lembro que na época a gente... Caramba, será que a gente consegue dar conta desse assunto dificílimo, né? A gente, mas talvez seja uma oportunidade única da gente fazer isso aí. Na época até eles ofereceram, não, a gente pode eventualmente até ajudar a financiar. A gente falou, não, isso é um princípio que a gente tem, né? Cara, a gente vai financiar no próprio bolso, que a gente quer poder falar o que a gente quer. A gente sente que tem alguém ajudando e tal. Quando começa a ajudar, a gente sempre tenta fazer os acordos antes, né? Porque fazer um bom documentário precisa de ajuda. Precisa de gente te apresentando, te dando acesso e tal. É difícil do zero você conseguir acessar tudo que precisa pra falar com os melhores daquele tema. Mas aí, em algum momento, a gente sempre senta e conversa. Olha, a gente financia 100%. E a gente tem os nossos princípios, comprometido em buscar a verdade, a gente vai fazer o melhor possível sempre. Nenhum documentário tem o objetivo de pregar peça em ninguém, de fazer sacanagem. Mas a gente vai falar o que a gente quer.